Vamos lá, Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado. De quem está falando aqui, igreja? De Jesus. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Fácil ou não? Como alguém de quem o homem esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltava para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com o rico em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, enquanto ele derramou a sua vida até a morte. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esmagado, afligido, desprezado, moído. Quanto sofrimento Jesus teve. Aí eu pergunto para você, como suportar isso? Como enfrentar tamanho desprezo? Como enfrentar tamanha dor? Como passar por tanto sofrimento e não desistir? Como? Por que Jesus não parou? No Getsemane ele suou gotas de sangue. Segundo a ciência, para uma pessoa suar gota de sangue é o maior sofrimento que uma pessoa pode sentir. O pior peso, a pior amargura, a pior angústia, é algo terrível. Se você já se sentiu triste e angustiado, multiplica por 1000. Jesus passou por tamanho sofrimento. Lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida e ficou calado, mudo como uma ovelha. Se entregou pela minha culpa e pela sua. Eu e você éramos culpados. Para nós só tinha uma sentença: ira eterna, condenação eterna. Mas ele levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento, toda a maldição, ele carregou sobre ele naquela cruz. O pecado afasta o homem de Deus.
E quando ele sobe lá, ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que você me abandonou? Ele sentiu a ausência de Deus, a presença do Pai, porque ele carregava o peso do nosso pecado, da nossa culpa. Jesus, ele se entregou por nós naquela cruz. Aquela cruz não é só uma história, é um fato, é uma realidade, para mim, para você, para o homem. Por causa daquela cruz, o homem pode ser livre do vício, pode ser livre das suas manias, dos seus pecados, pode alcançar o perdão diante de Deus, pode ter a sua vida transformada e viver uma vida nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus, ele veio trazer uma mensagem, uma boa notícia. Eu e você podemos ter plena comunhão com Deus. Eu e você podemos receber salvação para morar eternamente com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só tem uma forma desse texto ser uma realidade para mim e para você: é entregar a vida a Cristo, ter um relacionamento constante com Ele, pleno com Ele. A Bíblia diz que com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e no coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você é salvo. É uma decisão, é uma escolha, mas é uma escolha que ela deve ser constante. Eu vou chegar lá, é uma corrida. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui neste lugar que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, e você quer fazer isso agora? Eu estou parando a pregação aqui para fazer esse convite para você. Pastor, eu nunca tinha ouvido isso, que Jesus sofreu, foi esmagado, levou minha culpa, foi amaldiçoado, foi desprezado. Ele fez tudo isso, Ele carregou tudo isso no meu lugar, para eu ter a oportunidade de ter vida com Deus, de ser um cidadão do céu, para eu ter a escolha de viver eternamente com Ele. É isso. Talvez você nunca fez isso. Você quer fazer isso agora. Tem alguém aqui em nome de Jesus, você quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu não quero mais condenação. Eu não quero que seja uma história ou uma história. Eu quero que seja fato na minha vida. Tem alguém em nome de Jesus? Como Jesus conseguiu suportar tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho desprezo? Como isso é possível? Ele estava nessa carne que eu e você estamos, irmãos. Isso aqui, ó. Que eu canso de falar, que você dá aquele... bate o dedinho na ponta assim do sofá, você diz aleluia. Fala aleluia, né? Eu espero, né? Tenho fé nisso. Quando alguém fecha, você fala: Jesus, prospera a conta bancária dessa pessoa. Eu abençoo essa pessoa que me fechou. Não é assim que a gente faz, irmãos? Como Jesus suportou, como Jesus conseguiu vir, sendo rico se fez pobre, veio, sofreu, foi perseguido, aconteceu de tudo com ele, e ele conseguiu ir até o fim sem parar. O que Jesus tinha? Pode pôr aí, meu irmão. Ano da perseverança, meu irmão. Jesus quer trabalhar isso na minha e na sua vida. Meu coração está queimando para isso, irmãos. Jesus quer perseverança da igreja. A gente precisa entender o que é perseverança. Só que não qualquer perseverança. Deus colocou no homem o ímpeto, a vontade. Então a gente tem um limite. Só que você olha a vida de Jesus, é sem limite. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus enfrentou, Vera, não é uma perseverança normal. Porque o homem, ele tem um limite, ele tenta, ele luta, ele vai, mas chega uma hora que ele surta. Chega uma hora que ele cansa, que ele esmorece, que ele quer desistir, que ele quer parar. A irmã Luísa falava no começo lá para mim: pastor, meu esposo não quer vir não. Falou que não vem mais para a igreja.
Porque nós, seres humanos, irmãos, temos o nosso teto ali, ó. Uns mais, uns menos, uns um pouquinho fora da média ali. Mas chega uma hora, meu irmão, que a minha e a sua perseverança, ela vai falhar. Jesus é o maior exemplo de perseverança. Acusavam ele, ele continuava ensinando. Perseguiam ele continuava dando amor. Falavam mal dele, ele ensinava para falar bem. Porque ele perseverava nos valores do céu. Ele perseverava nos princípios de Deus. Então nada tirava Jesus do alvo. Nada tirava Jesus da cruz. A ponto de Jesus chegar e falar: eu vou morrer, gente, vão me crucificar. Aí vem Pedro e fala: não, Jesus, vai não, é Jesus, para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Eu vou até o fim naquilo que Deus tem para mim. Eu não abro mão daquilo que é propósito de eu ter vindo à terra. Que perseverança é essa? Como eu posso conseguir uma perseverança dessa? Quantas vezes não tem vontade de parar, irmãos? De tudo na vida. Tem hora que você está aqui do trabalho. Tem hora que você está aqui, ó. É casamento, é do ministério, da igreja. Ou é só eu? Vocês também? Ufa, fiquei, tava... Irmãos, tem hora que você tem vontade de parar tudo. Luiz e André, tem hora que você fala: não, chega. Tem alguma coisa errada. E às vezes Deus está esperando aí você perseverar, irmãos. Porque a tribulação produz perseverança. Mas eu nunca vi ninguém desistir e sair mais perseverante. Vamos entender isso aqui, vai lá, minha irmã. Qual que é o nosso texto base aí? Vamos entender aí perseverança. No dicionário, é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Lindo no dicionário, né? Vamos se aprofundar nisso aí. Vamos um pouquinho mais aí. Vai lá, põe o próximo aí, minha irmã. Deixa eu aprofundar aqui com o povo aqui, só para trazer uma... Vamos lá. No grego, hipomoné, resistência, firmeza, paciente esperando. Ele tem Bíblia que não vai estar perseverança, vai estar paciência. Porque é aquela paciência que você está esperando e perseverando, porque você sabe quem prometeu. Então você confia. Constância. Resistência, firmeza, especialmente quando Deus capacita o crente a permanecer, suportar sobre os desafios que Ele coloca na vida. A perseverança que Deus dá, irmãos, é uma perseverança que realmente você consegue resistir, suportar, aguentar, ficar firme, fiel. Deus, Ele dá o que você precisa para você enfrentar. Ele não vai dar um problema maior e uma perseverança menor. Com Deus não é assim. Se o problema é aquele, Ele vai falar: então tá bom, ó. Você consegue ir de frente, você consegue bater de frente. Porque aquilo que eu coloco lá dentro deles é uma virtude, é uma capacidade dada por Deus. Não é só uma qualidade humana que uns têm ou não têm, é uma capacidade que Deus fornece. De você resistir e enfrentar aquilo que é um problema na sua vida. Uma constância acima do normal. Além da humana. Tanto que Jesus é esse exemplo, irmãos. Você pega Isaías 53 e fala: meu Deus, quanto sofrimento, mas Ele foi até o fim. Ele foi, morreu, ressuscitou, Ele cumpriu. Porque Deus, Ele dá esta capacidade de você suportar, aguentar, ficar firme, manter-se fiel, resistir. Não abandonar, mas passar todo o processo para chegar no objetivo, para chegar no propósito. Deus quer fazer isso com a igreja. Deus quer fazer isso com você. Pode ser que nessa semana você pensou 10, 20, 50 vezes em parar.
Mas hoje Deus está falando, filho, eu tenho uma perseverança, que é uma capacidade sobre você, que é além do humano. Eu posso e eu quero fazer isso. Você está entendendo isso? A perseverança é a chave para uma vida firme com... Por que uma pessoa para de andar com Jesus, irmãos? Porque ela não tinha perseverança. Ela foi no limite dela, ela foi aguentando, foi suportando aos trancos e barrancos. Agora Jesus não, irmãos. Jesus chorava, era cuspido, apanhou, mas Jesus continua ali. Eu vou até a cruz, eu vou passar o processo, eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Como Jesus conseguiu, irmãos? Perseverança. A capacidade que Deus dá. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos dá espírito de covardia, mas de fortaleza. Então nós vamos ter problema, irmão. Jesus falou, semana retrasada a gente falou aqui como enfrentar problema. A gente trabalhou esse ponto aqui com a igreja. Quem não acompanha a sua palavra, entra lá no YouTube da igreja, já se inscreve, porque eu não preciso ficar mandando o link quando não der. Já aparece a notificação para você, aperta o sininho lá, aquele monte de coisa lá. Não sou youtuber não, mas tem que avisar, né? Vamos para o nosso texto base. Qual que é o texto base? Anota aí. Se tiver caneta, anota. Se tiver celular, anota. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. É o texto base do propósito de 2023. A perseverança. Que é a capacidade que Deus dá de perseverar. De ter aquela paciência além do normal de você esperar. De você resistir. Olha o que diz lá o texto. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de... Que perseverança que eu vou buscar a minha? Perseverança de... Aquele que foi cuspido, chicoteado, desprezado, abandonado, que foi esmagado na cruz, desprezado, aquele que sofreu tudo, mas não parou, não desistiu, cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Você não é obra do acaso, Deus tem um propósito na vida de cada um, Ele quer cumprir isso na sua vida, meu irmão. Mas vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, é finança, é dinheiro, é saúde, meu Deus. Isso se chama vida. Todo mundo passa por problema. A questão é, o que eu faço quando eu passo por problema? Eu abandono de viver para Jesus ou eu vou mais para perto de Jesus? Eu oro mais ou oro menos? Eu vou mais para a igreja ou vou menos para a igreja? Por que as pessoas param, irmãos? Porque elas não buscam perseverança. Deus, eu não estou aguentando, segura na minha mão aqui, ó. A água já está aqui, ó, Deus. Irmãos, na hora do sufoco tem um papai no céu lá. Ele está esperando você clamar, Abba, papaizinho, ajuda eu aqui, eu dependo de você. Irmão, a gente se acha muito autossuficiente, irmãos. Só que hoje Jesus está falando aqui, gente, Deus quer conceder no seu coração, o amor de Deus é a perseverança de Cristo. Eu quero a perseverança de Cristo, irmãos. Eu quero isso para mim. Vamos lá, ó. Biblicamente, perseverar é a capacidade de permanecer firme. Ela é dada por Deus, por isso Paulo está falando a perseverança de Cristo nesse texto. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem cair, sem desistir, sem abandonar, mas firme até o fim do seu propósito, a cruz. Em que contexto Paulo está falando isso aos Tessalonicenses? Eles começaram a ouvir, irmãos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí sabe o que eles falaram? Todo mundo para de trabalhar, todo mundo vive relaxado, não precisa fazer mais nada. Jesus está vindo mesmo. Para quê? Cuidar um do outro, orar, ler a Bíblia, eu já tenho meus problemas. Olha só o que aconteceu. Aí Paulo vem e fala, gente, não é isso não. Vocês têm que perseverar, vocês têm que trabalhar,
Vocês vão para a escola, vocês vão estudar, vocês vão lá no Campará. A vida de vocês continua, mas vocês têm que perseverar nos princípios de Deus, aonde vocês estiverem. Vocês têm que resplandecer o amor de Deus em qualquer rua que vocês estiverem, qualquer ônibus que vocês subir, qualquer ambiente que você estiver, vocês têm que permanecer nos princípios e nos valores de Deus. Olha o contexto que Paulo está pedindo para a igreja perseverar, irmãos. As pessoas se acomodando, relaxando, vivendo de qualquer forma. E aí vem Paulo e fala, gente, vocês precisam perseverar. Eu já ensinei vocês como que tem que viver. Agora é a hora da perseverança, só que é a perseverança de Cristo, porque senão vocês vão parar, senão vocês vão desistir. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Pode ver os textos de Paulo, não nos cansemos de fazer o bem. Olha só. Quem está entendendo isso? Vamos lá, coloca a próxima aí, minha irmã. Hebreus capítulo 12, verso 2. Como as fontes do meu computador é diferente, ficou pequeno aqui. Mas se você quiser abrir aí, ó, Hebreus capítulo 12, verso de 1 e 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Presta atenção aqui, hein? Olha só. Então Deus quer conceder a perseverança de Cristo para a igreja. Porque só ela vai fazer a gente ficar firme. Viu, Vitor diretor? Só a perseverança de Jesus. Porque o nosso coraçãozinho tem hora que desanima, fica frustrado, fica chateado. Nós, seres humanos, irmãos, a gente saiu da mesma forma, irmãos. Tem vezes que o pastor trata dos mesmos problemas. Ah, não quero mais ir para a igreja. Você vai lá, é a mesma coisa. Porque o diabo trabalha igual. Igreja, precisamos perseverar em Jesus. Precisamos perseverar nos valores de Deus. Precisamos perseverar nos princípios da Bíblia. Olha só. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida cristã é comparada a uma corrida. Só que a corrida aqui no texto, no grego, não é uma corrida de 50 metros. Não é daqui ali na padaria, que a pessoa vai e só anda de carro. Quando vai aqui, ó, meia quadra aqui na padaria, quase não aguenta. Quem está assim? Deixa eu ver. Olha lá, o povo é sincero. Dá uma passada já. O texto aqui está falando uma corrida, irmãos, de longa duração no original. Para eu ter uma corrida de longa duração, eu tenho que ter o quê? Perseverança. Porque chega uma hora que a perna começa a arder, sede, o cansaço, aí você fala, não dá. Não é assim? Hein, Gabriel? A doutora Giovana pode falar isso. Chega uma hora que você não aguenta. Já a maratona do dia a dia, do trabalho, a gente já estamos tudo meio... Então, irmão, nessa corrida cristã, nessa corrida da fé, tem que ter perseverança para ir até o fim. Tanto que lá em Mateus 26 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe o que é lindo, irmãos? É que a corrida começa na terra, mas termina no céu. Sabe o que é lindo? É que a corrida começa com uma natureza que cansa, que desanima, mas daqui a pouco é uma natureza de glória. Você está entendendo como Deus é lindo, irmãos? Ele pôs a gente numa corrida que vai melhorar para frente. E a gente, como ser humano, pensa ao contrário. Hein, Cléia? Vai melhorar.
Porque hoje eu me canso, hoje eu choro, eu me frustro, eu desanimo. Só que nessa corrida eu estou indo para Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. E por que eu vou olhar para Ele? Porque Ele é a minha referência de perseverança. Porque pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. É a perseverança de Jesus. Olha o resultado aí, crente. Olha o resultado. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele apanhou, foi desprezado. Mas onde ele está agora? À direita de Deus Pai. Essa perseverança que eu quero, Aline. Essa perseverança que eu quero ajoelhar esse ano e falar: Jesus, não deixa eu parar. Jesus, não deixa eu fraquejar, eu quero ser igual a você, Jesus. Você é a minha referência, Jesus. Porque lá em Isaías, o que o Senhor sofreu foi desprezado, a culpa, a maldição que levou, e não parou. Eu quero isso para mim. Eu quero chegar lá também, Jesus. Nessa corrida de longa duração. Se eu fraquejar, me leva, Jesus. Se eu fraquejar, me sustenta, Jesus. Que exemplo de perseverança, hein? Jesus é lindo demais, meu irmão. Que o Senhor conceda aos seus corações o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Eu estou orando assim: Jesus, eu quero a perseverança de Jesus. Eu não quero parar, eu não quero desistir, Jesus. Persevera, crente. Não para de Jesus. Por mais difícil que esteja, porque para Jesus foi pior. Para Jesus foi pior, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que as nossas lutas são leves e momentâneas, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí lá em Romanos 8,18 fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de excelência acima de toda a comparação. Vai passar a luta, meu irmão, mas fica com Jesus. Eu tenho orado: Jesus, pode ser qualquer luta, mas eu quero estar contigo, Jesus. Porque o que adianta não ter luta, ter dinheiro, isso não está com Jesus. Isso é a pior derrota que tem na vida, irmãos. Escuta o que eu estou falando. É a pior derrota que uma pessoa pode ter. Ela alcança tudo, mas o eterno ela não tem. Fica firme com Jesus, meu irmão. Fica firme com Jesus. Põe lá onde está Lucas 8,18. Pula um, pode pular um. Lucas 8,18, olha lá. A perseverança de Jesus é a característica de um homem que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Meu irmão, tem hora que nós vamos sofrer nessa terra. Eu não queria, irmãos, mas nós vamos. Pastor quer o bem de todo mundo. Só que nós só vamos crescer na hora da luta, meu irmão. É na hora da peleja. É ali que você está crescendo, é ali que está provando quem você é mesmo. Quando está tudo bem, irmãos, olha, que bênção. Que gostoso, não está acontecendo nada. Tá muito fácil a vida. Jó estava lá, íntegro, reto, se desviado do mal, e de repente, meu irmão, foi assim, ó, do avesso virou. Virou do avesso. É o mesmo coração que recebe a palavra e dá fruto, irmãos. Uma pessoa perseverança é essa daqui, ó. Lucas 8,18. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Irmãos, as pessoas pensam que raspa a Bíblia assim, fala: a minha geração será poderosa na terra, amanhã, agora. Irmão, isso aqui não é o gênio da lâmpada.
Mas eu declarei ontem, pastor. Eu orei e falei, amanhã eu vou conseguir, eu vou. Então persevera, continua. A pessoa faz isso um dia e acha que já. Eu orei a Bíblia, agora sai da minha frente, hein? Não, meu irmão, continua. Continua orando, continua declarando, continua crendo. Mas eu não estou vendo, continua, isso é fé, meu irmão. Eu não estou vendo, mas eu creio. Vamos lá, minha irmã, mais um aí. Olha aí que versículo lindo, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas bênçãos. Mas não é para contar testemunho, pastor? Nos gloriamos nas tribulações. Ai, porque sabemos que a tribulação produz. O que está aqui? Eu falei, meu irmão, eu nunca vi alguém desistir e sair melhor da luta. Mas você pega um camarada que passou no vale da sombra da morte, orando, buscando. Quando você ouve aquele camarada, dá gosto de... O tanto que cresceu, que aprendeu, que se desenvolveu, o testemunho que tem, que pode ajudar as pessoas. Meu irmão, a Bíblia fala que tem um tal de Daniel que estava na cova dos leões. Se ele tivesse pulado, não estava aqui. Ou estava, o camarada fugiu. Tem um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego que estava na fornalha, a Bíblia fala deles. Por quê? Não é para ajoelhar aí não, é para pegar a estátua, nós não. Nós vamos perseverar em adorar o único, servir o único, adorar o único. E a Bíblia fala deles, porque eles perseveraram. Eles resistiram na hora da luta, na hora da aflição, na hora da dificuldade. Irmãos, tem gente que, é a garganta. Para falar para os outros é um garganta. Mas na hora de segurar o rojão, não segura. Eu e você precisamos buscar a perseverança de Jesus. Jesus é sua referência, meu irmão. É nele. É nele. Se tem alguém que perseverou de todo o problema que existe na face da terra, é Jesus. Hebreus 4,15, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos lá, mais um. Romanos 15, verso 4 e 5. Romanos capítulo 15, verso 4 e 5. Pastor, eu quero perseverança. A fonte está aí, ó. Essa perseverança, que não para, que não desiste, que vai até o fim daquilo que Deus tem que fazer, irmãos, está aqui a fonte, ó. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das... Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, então, meu irmão, fica mediano, então. Meu irmão, quando você lê a Bíblia está pegando toda a sabedoria milenar, toda a promessa, toda a revelação de Deus e está indo lá para o teu coração, porque a candeia do corpo são os olhos. Quando você assiste lá uma série, quando você olha lá uma postagem lá no Facebook, está entrando no teu coração, porque a candeia do corpo é os olhos. Quando você abre a Bíblia e lê, está indo para onde? Tudo que está aqui de bênção, de promessa, de graça, está indo para o teu coração. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a esperança. O Deus que concede perseverança é ânimo. Deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Quem que dá perseverança, igreja? Aqui, ó. Se eu estou desanimado, para quem que eu vou recorrer? Para o Pai. Para a Bíblia.
Meu irmão, se na hora que o caldeirão ferver, você ir orar, você ir ler a Bíblia, nada vai te derrubar, nada vai te parar, porque a perseverança de Jesus vai fazer parte da tua história e da tua vida. Agora os crentes não gostam de orar e ler a Bíblia, e quer que o pastor resolva esse problema. Pula mais uma aí, irmão. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança. É pouca perseverança, irmãos? Em sofrimento, privações e tristeza. Meu irmão, o apóstolo passava problema? Não é porque era apóstolo cheio de unção que era só vitória não, irmão. O camarada era perseguido, apanhava. Em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no espírito, no amor, na sinceridade. Meu Deus. Mas como? Perseverança. Gente, ó, o contexto é isso, ó. É luta, é problema, é Espírito Santo, é dom, mas foi com muita perseverança. Senão eu não estava aqui para contar isso não. Vamos lá. Próximo. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser usado por Deus. Foram demonstradas entre vocês com grande... Irmãos, tem hora que eu ajoelho e faço biquinho para Jesus. Falo, Jesus, estou aguentando não, Jesus. Essas 3 últimas semanas minhas, vocês não fazem ideia, crente. Vocês não estão entendendo. Aí você olha para você e fala, Jesus, segura aqui, mestre. Segura aqui para passar, a turbulência está grande, Jesus. Senão vai desmoronar tudo, papai. Irmão, tem hora que tem que ser com grande perseverança. Não é a perseverança meia boca. Só ter a vontade. Irmão, tem que resistir. Tem que passar no sofrimento, no estreito e falar, não, não vou me entregar, não vou parar. Jesus, sustenta. Espírito Santo enche meu coração. Abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia e fala, eu quero isso para minha vida, Jesus. Enche aqui meu coração, aqui ó, da habitação celestial, da revelação espiritual, da palavra eterna, Jesus. Irmãos, tem hora que é punk mesmo, crente. Tem hora que você fala, nossa, meu Deus. Até para levantar da cama você pensa 1000 vezes. Você fala, nossa, você joga uma perna assim e fala, não, vai. Meu irmão, a gente que é líder na igreja, meu irmão, tem hora que nós vamos ter que ter uma grande perseverança. O inimigo vem, o ataque vem, pressão vem, problema vem. Mas do mesmo jeito que vem, vai. Então persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Não entrega os pontos, não. Não para, não. Porque a maior referência de perseverança é o teu Jesus. O maior exemplo de referência na tua vida é o nosso Jesus. Põe outro aí, irmão. Colossenses 1, 10 e 11. E para isso que você... E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Irmãos, a perseverança que Jesus dá não é para você sofrer.
Você persevera porque você sabe o propósito, você sabe o que Ele vai fazer, você sabe que é grande o que Ele vai fazer. Porque a nossa perseverança a gente sofre, é dolorido, é desesperador, ai, não, parece que não vai. Agora a perseverança que Jesus dá, irmãos, é diferente. Porque é uma capacidade dada por Deus, não é uma qualidade humana que cada um de nós temos, mas é o próprio Pai que capacita. E Ele deixou Jesus como esse exemplo. Meu filho foi capacitado, ele suportou desprezos, apanhou, sofreu maldição, foi esmagado, foi moído, foi levado como ovelha calada, mas hoje ele está à direita, cheio de poder e grande glória. Hoje ele tem um nome sobre todo nome. A corrida começou na terra, mas terminou no céu, meu irmão. Então não para, meu irmão. Não para, minha irmã. Jovem, não para. Não para. Não para. Tem mais um, né? Pois eu passo esse arquivo para todo mundo, tá, irmãos? Eu passo para todo mundo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Meu irmão, a gente não pode perder o alvo, meus irmãos. Às vezes o sistema do mundo vai levando as pessoas, todo mundo quer, eu preciso isso, eu quero aquilo, senão eu não sou feliz. Não, meus irmãos. Tem coisa que leva a pessoa para o lado errado. Aí Paulo vem e fala, gente, tem algumas situações na vida que só vai trazer sofrimento e tormento para vocês. Mas como homem de Deus, vocês têm que buscar a perseverança. Porque se você buscar a perseverança, a justiça e a fé, você vai combater esse bom combate. Você vai tomar posse da vida eterna que Jesus conquistou lá na cruz. Porque você foi chamado para isso. Porque um dia você confessou esse Jesus. Pode pôr a última, irmã. 2023, Deus quer perseverança da igreja.